E aí, aqui é o Cremes, mais uma vez trazendo Haikyuu Fly High aí no canal. Sinto muito pela demora pra vídeos, mas tá aí, mano. Mano, hoje eu vou fazer o vídeo de planejamento de memórias. E falando das memórias no geral, né, rapaziada? Primeira coisa que eu fiz foi puxar nos sites safados, tanto o brasileiro quanto o japonês, pra pegar os status das memórias e ver se elas eram iguais, se elas eram diferentes, igual os bonecos. E eu descobri que as memórias são iguais, por raridade, mas tem uma pequena diferença. Como vocês podem ver aí, rapaziada, uma memória SR dessas que vem toda hora tem 479.83 de status average, todas, tá? As SSRs tem 566.66. As URs antes do Kageyama, então tipo, o Kageyama, o Korai, o Shijima, todas essas memórias vão ter 623.16 de average. E as memórias que vieram depois do Kageyama, do Hinata pra frente, são 716.5. Então a galera endoidou e começou a lançar memórias mais fortes do que deveriam. Então, se você quer uma memória de primeira qualidade, você vai ter que esperar o Hinata sair e os bonecos depois do Hinata. Se você quer uma memória para agora, para o que tem hoje, você vai ter que pegar as que estão saindo dos banners R. Se você vai querer uma memória um pouco mais fraquinha, você pode pegar os laranja. A diferença não é tanto assim, é 60 de average, tipo, faz diferença, 60 de average, eu tô tirando, mano, eu estou tirando dos meus traseiros, tá? Mas eu acho que é cerca de 400 de força no máximo, tá? Então, mano, não é assustador a diferença de status no nível 80. Mas por que eu tô mostrando isso aqui pra vocês? Porque eu tinha que começar o vídeo de alguma forma, né, cara? Pô, então, mano, sitezinho safado na tela, cadê? Tô aqui no chat GPT, eu tava fazendo os testezinhos, né, de o que eu ia esquipar. Mas, mano, vamos aí, né? Cara, tamo aí no sitezinho safado. Eu separei todos os URs e SPs do jogo porque eu quero sofrer. E vamos ler as memórias, cara. Vamos ler as memórias porque vocês querem saber. Cremes, o que eu faço? Qual memória eu esquipo? Eu não sei. Eu não li as memórias dos SPs. Vamos ler, mano. Vamos ler. Eu li uma por uma. Eu já tenho mais ou menos uma opinião formada sobre cada uma. E eu vou tentar fazer isso aqui por posição, tá? Eu vou tentar. Cara, começando pelo Shijima. O Shijima, não sei nem se vocês conseguem ler, cara. Eu vou dar um double zoom aqui pra ver se eu facilito. Será que ficou bom? Ficou melhor, né? Enfim. Cara, o Shijima é aquilo, né, cara? Ele ganha percepção. E se a percepção exceder 20%... Oh, 20%? Tá errado esse valor, 100%, mas ok. Tá errado pra cacete, acho que é 50%, mas ok. Ele ganha 1% de força, ele não é percepção. Ué, tá esquisito esse texto, não é o que tá escrito no jogo, mas vocês sabem o que é. Aquele negócio que ele ganha força com percepção é muito bom pro Shijima, porque ele estaca lá o negócio por turno, por jogada perfect, legal. É uma memória que se você tem o Shijima você tem que ter, tá ligado? Ela ajuda demais o Shijima. E principalmente, rapaziada, não tem oposto nesse jogo. Só tem 3 opostos em raridade boa nesse jogo inteiro. É o Kunimi, é o Shijima e é o Osamu. E já adianto pra vocês que a memória do Osamu é impossível de usar. Então você tem que ter a memória do Shijima ou do Kunimi, se você quiser uma memória decente, tá? Ou você pega uma de SSR, mas aí SSR é foda, né, cara? Você vai pagar pra ter uma memória um pouco pior, é esquisito. Mas enfim, tá aí. É uma boa memória. Eu não tenho muito o que falar porque ela já foi, né? Se tiver rebanner aí eu recomendo que você pegue se você não pegou. A boa memória, tá ligado? Eu gosto bastante dela, do funcionamento dela no Bushijima. Cara, vamos falar do Kuro, velho, que já vem na sequência. Vamos fazer uma ordemzinha bonitinha. Cara, o que falar da memória dele, né, velho? A memória é bem simples, cara. Quando você recebe aumento de ataque rápido, preveniente a habilidade de um aliado, você ganha um acúmulo, e para cada acúmulo você aumenta o bloqueio, velho. E com a habilidade especial do bloqueio for ativada, você consome 10 acúmulos e reduz a carga em 10. Mano, é difícil tu pegar 10 acúmulos disso aqui, tá? Tem que ter uns buffs muito sinistros. Eu pelo menos não tenho, tá ligado?
Eu uso essa memória aqui só pra pegar o buff de bloqueio e já era, e fingir que nada existe. Os statusinhos são bons também. Então, cara, essa daqui é uma memória que eu esquipei, tá? Eu já adianto aqui pra vocês da simulaçãozinha que eu fiz no GPT. Porque, mano, inclusive, se você não viu o vídeo do GPT, dos bonecos, veja. Porque eu vou reutilizar o script inteiro. E eu só ajustei o que eu pego e o que eu não pego, tá ligado? Eu falei pra ele, mano, faz aí e faz o que eu mando. Aí ele fez o que eu mandei e botou os bichos aqui. Mas enfim, mano, a memória do Kuro é um skip fácil, tá? Se você pegou a memória, não é ruim, é uma memória ok. Principalmente se você tem o Kuro de fato. Mas é uma memória mais ou menos, tem coisa melhor, tá ligado? Mais pra frente. Mas ela também não é o fim do mundo, porque você vai precisar de duas memórias de MB. Porque você tem 2 MB no time, então você vai querer 2 memórias boas. E você pegar uma ali, velho, ajuda na força, né? Faz bem pro seu time. Quanto mais memória, melhor. Na sequência tem a do Ikawa, velho. Ixi, não tá recomendado aqui. Cara, ela aumenta saque. Como vocês sabem, saque não faz ponto nesse jogo, porque é a vida. É como eles decidiram fazer. E você ganha os acúmulos, né, cara? Os acúmulos extra que ajuda. A percepção já é do Oikawa, tá? Isso aqui não é percepção extra. Muita gente achou que era, eu achei que era, mas não é. Eu até falei isso no meu primeiro vídeo lá, que pô, percepção extra, papapá, memória. Mas viajei. E se resultar em Ace, você ganha 4 acúmulos adicionais, que é ótimo. Mas não vai resultar em Ace nunca, menos que você esteja jogando tipo o desafio da guilda lá, tá ligado? Enquanto esse mesmo tiver em quadra, cada vez que ritmo ataque atinge 6 acúmulos, a força e o empenho dos aliados aumenta em 4%. Então, cara, é legal que aumenta a força e o empenho, mas é sem vergonha, tá ligado? Essa memória é sem vergonha. Ela não compensa. O atributo saque não é um dos melhores, tá ligado? Então, mano, te falar, memorinha sem vergonha, pega isso não, velho. Eu espero que você não tenha pego, velho. Também não é a pior coisa do mundo, tá? Tipo, se você pegou, velho, beleza. Mas forças, tá ligado? Vai ter memórias melhores. As melhores memórias desse jogo são de levantadores, pelo que eu li, tá? Eu tô com muito sono fazendo esse vídeo, mas vocês vão me desculpar. Mano, tem o Bokuto, né, cara? Deixa eu falar do Bokuto. Cara, essa memória é a que tá caindo nas graças da galera. Todo mundo falou que o Bokuto era uma bosta, que eu era louco. Mas tá aí. Aparentemente agora todo mundo é fã do Bokuto. E a memória dele tá caindo nas graças do povo, porque ela aumenta o ataque potente, né? Bastante. E quando você liga a moral, mano, o ataque potente do bicho aumenta em 8% para cada vez que você liga a moral, até 3. Então, pô, muita coisa. E quando esse membro estiver em quadra, durante a duração do bônus, a moral dos aliados é aumentada em 2 cruzamentos de rede. Então, cara, mais 2 toques aí, onde você vai ter... 2 cruzamentos de rede não, né? 2 toques, na verdade. Mas é 2 toques a mais que você vai ter pra poder bater com 20% a mais. E se você tiver o Bokuto, vai bater com 32 a mais. Então, pô, é bem maneiro. Uma das melhores memórias do jogo. Melhora o time inteiro, melhora quem tá batendo, melhora tudo. Os status são decentes, são maneiros. Então, velho, essa memória aqui, você que não pegou o Bokuto, pega, pode pegar. Bota no teu Tanaka, bota no teu Iwaizumi, se vira. Bota essa porra no time, cara. E se você pegou o Bokuto, você tem que pegar em dobro. Pega em dobro. Enfim, eu peguei a minha, tá? No meu vídeo lá, ficou faltando 5 no pitch. Eu peguei no garantido essa desgraça. Eu peguei com 100. Mas tá bom, mano. Peguei, velho. Peguei. Porque vale a pena, né, cara? É uma das melhores memórias do jogo. Vai estar ali na minha simulação aqui, ó. Que pega a memória do Bokuto. O bagulho pulou o Ikawa. Mas beleza. Vamos fingir que nada aconteceu, né? Beleza. Aí na sequência tem os gêmeos, né, mano? Mr. Gêmeos, cara. Cara, que falar dos gêmeos? Eu vou tirando os palhaços que eu já li aqui. Vamos falar dos gêmeos. Cremes, eu adoro os gêmeos. As memórias deles compensam? Cara, a memória deles compensa. Mas só pros gêmeos também. A memória dos gêmeos é um investimento duro. Tipo, a memória do Bokuto, você pega e você bota em quem você quiser. Porque, ele aumenta a moral e tudo mais. Mas a moral ajuda todo mundo, não é só o Bokuto. Então, cara, você bota a memória do Bokuto em quem você quiser. Qualquer boneco do jogo de WS consegue usar a memória do Bokuto. A memória do gêmeo não é tanto assim. Porque ela pede pra você
ter menos de 20% de percepção e reflexo. Que aí você ganha técnica de ataque e técnica de defesa, que é legal. E toda vez que a jogada não for perfect, você ganha um stack que aumenta a técnica de ataque e defesa do amigo, né? Durando por um rally. Não muita coisa, mas ok, né? Você vai estacar fácil isso aqui, porque às vezes vai dar um normal, 2 normal, 3. E aumenta o passe, né? Que é legal. É uma memória bem melhor do que a do Oikawa, mas só funciona no geme, né? O resto do bagulho você só vai usar o passe. E talvez você consiga num time esquisito não bater esse 20 de percepção aqui. Mas é difícil porque muita coisa dá percepção nesse jogo, cara. Até os potenciais, você tem que ficar organizando o potencial. Vai ter que botar potencial que não tem percepção pra não atrapalhar a memória. Putz, é esquisito, tá ligado? É difícil de usar, velho. Mas é boa a memória. Você ganha técnica de ataque, técnica de defesa. Ganha uns stack aqui que ajuda. Aumenta o passe. Então, mano, é sólida. A memória é sólida. Mas tem coisa melhor. Vocês vão ver, rapaziada. As memórias dos SPs é brincadeira, tá? Mano, o irmão dele é um problema. Lembra do que eu falei do Shijima? Que você tinha que pegar a memória do Shijima? É uma memória muito boa pro Shijima e é muito boa pra qualquer oposto que não seja defensivo. Tipo, se você botar no Daisha, você tá perdendo valor, mas no Shijima é muito boa. E no Kentaro é muito boa. Em muito lugar é muito boa. Mas o Osamu, cara, a memória dele é só pra ele. A memória dele é a memória mais egoísta do jogo inteiro que eu li, velho. Cara, a memória dele, ela dá ataque rápido. E se a técnica de ataque for maior do que 40, ele ganha mais ataque rápido ainda. Só que aí eu te conto um segredo. Essa é uma memória de oposto, que é a posição do gêmeo. Ele é o único oposto do jogo que usa ataque rápido. Então, mano, a memória dele é literalmente só pra ele. Se você botar em outro boneco, ela não tem efeito nenhum. É melhor você não usar nada, tá ligado? Você vai botar só pelos status ali, aumentar os numerozinhos ali, cara. O 570, 507. É isso aqui que você vai aumentar se você tiver botando essa memória em qualquer bicho que não seja ele. Então, cara, essa é a memória mais esquipável do jogo, a menos que você pegue o gêmeo. Porque se você pegar o gêmeo, você tem a obrigação de pegar essa memória aqui, porque essa memória aqui é muito boa, velho. Ela dá uma quantidade absurda de status, absurda. Eu tô um pouco lagado aí, vocês devem estar percebendo, mas, mano, vocês vão me relevando aí, mano. Tá duro o PC esses dias. Aí tem o Korai, né, mano? Cremes e o Korai, fala de Korai, amigo. Vamos falar de Korai, amigo, cara. A técnica de ataque e defesa aumenta em 6,4%. Quando a habilidade especial do membro é ativada, seus parâmetros principais aumentam 2%. Isso aqui que é o roubado, né? Você vai ganhar 2% de força do Korai toda vez que você usar uma habilidade. Tem 45 habilidades, então, mano, vai ser legal, tá ligado? Eu vou até tirar a câmera porque tá desincronizado, tá me dando agonia, tá, rapaziada? Vocês vão me desculpar aí, que o PC tá dando uma choradinha. Eu espero muito que vocês estejam conseguindo ouvir e assistir o vídeo. Mano, e quando você ganha um Perfect, você ganha um acúmulozinho a mais do bagulho pra estacar mais rápido essa bomba aqui de 10, né? Cara, é uma memória razoavelmente sem vergonha. Lembrando, isso aqui são valores no nível máximo. E 6% no nível máximo, mano, é pouca coisa, tá? É pouca coisa. Os valores não assustam. São valores bem humildes, tá? São valores, cara, pra lá de humildes, na verdade. Eu não recomendo pegar essa memória não, sinceramente. Se você quiser pegar a memória, pô, eu posso estar errado. Vale lembrar, né? Isso aqui, pô, é um site safado, traduzido do japonês, mano. Provavelmente foi alguém com Google Tradutor. Aquele amigo com Duolingo de 2 semanas, tá ligado? Ninguém aqui é fluente. Então, mano, provavelmente esse textinho aqui é sem vergonha. E provavelmente tem alguma coisa errada aqui. Porque não é possível que essa memória é tão sem vergonha assim. Eu não consigo acreditar que o Korai, o todo poderoso Korai, tem uma memória sem vergonha dessas. Porque técnica de ataque e defesa é bom, mano. Mas esse 6,4% me deixa meio encucado, porque, cara, grau 5, tu vai precisar dropar 5 vezes pra ter essa porra aqui, cara. Se você olhar o valor das outras memórias, o valor que você ganha é metade, tá ligado? Do que tá escrito aqui. Então se for metade disso aqui é 3,2, velho. E 3,2 é muito pouco, é um valorzinho muito michuruca. O que importa é esses bagulho aqui de 2% a mais nos parâmetros principais, que é bem legal. Mas, pô, tem que estacar.
Tem que ver, tá ligado? Pode até ser bom. Na verdade, 10% de parâmetro principal pode ser bom, mas tem que estacar, né? A gente não tem o Korai. Eu não assisti tantas gameplays de Korai assim. Eu vi assim, pô, um vídeo ou outro do Mano LP, igual vocês devem ter visto também. Eu não sei se ele tem esse tanto de skill aí toda hora pra destacar isso aqui tão rápido. Você precisa de 3 perfect e uma porrada normal pra conseguir destacar ele 100%, né? E mesmo assim você ganha 10% mais os 10 ali. Isso se for 10, né? Porque esse acúmulo pode ser 1 no grau 1, a gente não sabe, mano. Então, cara, é uma memória perigosa. A gente espera ver aí. Espera pra ver, mas por enquanto eu tô skipando, te falar. E agora cadê o amigo? Cadê o amigo? Amigo, amigo, amigo. Amigo, tá aqui, cara. Cara, o membro que esse bicho tá equipado, né? Tem um bloqueio aumentado. Quando ele pontua, o bloqueio aumenta até 3 acúmulos, então fica melhor do que a do Kuro de bloqueio. E se o aliado possui o efeito de bloqueio forte, ao bloquear, a técnica de defesa aumenta pra cacete durante 4 cruzamentos de rede, né? Então, cara, pra quem pegou a memória do Kuro só pelo bloqueio, essa daqui é melhor ainda. Tem coisa melhor? Até tem, mano. Mas, pô, as memórias de MB demora pra vir, tá ligado? Essa daqui é a segunda memória de MB boa do jogo. E ela vai vir só daqui a pouco, tá ligado? Daqui a 2 meses pra vir essa memória aqui. Então, mano, eu vou pegar, tá ligado? Porque melhor um pombo na mão do que 2 voando, né, mano? A memória sólida, a memória que melhora o bloqueio do seu time. Dá pra botar em qualquer bloqueador. No amigo é melhor, né? Porque aí tem o stack de Strong Block aqui, o bloqueio forte. Aí ele pega o stack e a sua técnica de defesa aumenta. Mas, cara, só pelo negócio de destacar aqui o bloqueio, ficar até com 32% de bloqueio, é legal, já é bom. Se for metade disso é 16%, é legal também. 16% já faz um estrago, os status são bons, é aquela coisa, né? Os status é tudo igual até agora. Aí, rapaziada, aí a gente entra no impasse. Porque esse aqui é o homem que muda o jogo. É o Mr. Kageyama Jogos, velho, cadê? Mano, o Kageyama, a partir dele, tá? Ele é o último que tem a memória de status normal lá, que eu falei pra vocês, de UR igual ao do Shijima, no caso. Mano, a verdade é uma só. Ele aumenta o passe em 24% no rank máximo, lembrando, né? E quando esse membro ativar a habilidade de 2 toques, que é o ultimate dele, né? A força dele aumenta pra cacete, 40% da percepção, até 100. Quando esse membro ativar uma habilidade de 2 toques, o poder da próxima cortada aumenta em provavelmente 14%, que costuma ser metade, né? No grau 1. Então, cara, aumenta bastante tudo. Pô, deixa a cortada dele tensa. E se voltar a cortada, você ainda consegue fechar o jogo legal. Então, mano, é uma excelente habilidade. Comba legal com as habilidades do Kageyama. Se você não sabe o que o Kageyama faz, mano, eu tenho um vídeo pra você comentando todos os levantadores. Também tem um vídeo falando de todos os R's. E o Kageyama vai estar lá, tá ligado? Então eu falei dele 2 vezes. Vai lá ver, cara, o que o Kageyama faz. Que você não vai se arrepender, os vídeos são maneiros. Cara, essa memória aqui eu esquipo, tá? Porque a esse ponto já veio o Gêmeo, já veio o Eikawa. A gente sabe que você adora o anime e você pegou o Eikawa porque eles te falaram que tinha a promoção. Pegue o boneco, pegue a memória e ganhe um banner. E aí você fez isso, você pegou o boneco e pegou a memória. Eu tentei pegar a memória também. Eu não peguei a memória porque eu não consegui, cara. Faltou ticket, tá ligado? Aí eu acabei pegando a do Bokuto. Me dei bem, tá ligado? Mas, mano, esquipa essa memória aqui, velho. Que ela é meio... Tipo, ela é boa, mano. Mas ela é só pros bonecos de largadinha. E nesse ponto, ela é a última memória com esses status, tá ligado? Se você esperar mais um, você vai pegar uma memória com mais status. Que vai fazer uma diferença de força legal até. E que vai agregar mais pra sua conta aí, né, mano? Então, cara, eu vou começar a tirar esses bichos aqui. Que tá ficando poluído pra cacete, né, cara? Como é que eu faço, velho? Cadê? Vou botando os SP aqui, né, rapaziada? Cadê? É o Rinatinha. Aí depois do Hinata... Ah, não, esse bicho eu não posso tirar ainda. Depois do Hinata é o Noia. Aí é o Suga. Depois do Suga é o Kema. Aí depois do Kema é o Bokuto. Aí vem o Akashi. E vem o Aoni. Pronto, vamos falar desses caras, né, mano?
Começando pelo Hinatinha, cara. Hinatinha estreando as cartas de 700 e pouco de average lá, aquelas que eu mostrei pra vocês. 716, né? Como eu tô mostrando aí na tela. Que é 100 mais forte de status do que as outras memórias que tinham de antigamente, né? Cara, a memória dele é ofensiva, né? O Hinata é pra frentex pra cacete. Aí, mano, força dele aumenta pra cacete. Se o ataque rápido dele for perfect, aumenta a força em 2% até 5 acúmulos. Se o ataque rápido de um aliado for perfect e o bloqueio do oponente não tocar na bola e ele tem aquela ressonância, eu falei de todos os MBs também, né? Se você não viu o vídeo dos MBs, você é safado, mas vai lá ver que o vídeo não vai sumir, mano. Mas eu falei do Hinatinha, ele é roubado, ele tem aquela ressonância lá que não deixa o cara bloquear, que é bem broken, é de 2 cópias. Se você quiser dupar o Hinatinha, ele é bem bom, né? E aí vai ter um negócio lá de não bloquear, e se o cara não bloquear, o reflexo e empenho da linha de frente inimiga são reduzidos em 8 cada. Esse efeito dura até a bola cruzar a rede 10 vezes. Então, cara, ele vai reduzir muito o reflexo e empenho para os caras não bloquear. Então o Hinata, ele é aquilo, né? Ele não toma bloqueio e ele é o chamariz para atrapalhar o bloqueio quando os outros estiver cortando, né? Então, cara, é uma excelente memória aí. Porque ela bate forte, ela debuffa o time inimigo e ela tem melhores status do que as memórias antigas. Então, pô, Cremes, eu não peguei a memória do Kuro. Memórias boas de central, pô, a do Hinatinha é boa, mas ela é melhor com o Hinata. Se você botar ela em qualquer um ali, não é a mesma coisa. Talvez você vai preferir até a do Kuro normal, velho. Seguindo o baile, mano, a gente tem o Nishinoya, né, cara? Cadê o Nishinoya? Cara, essa é a primeira memória de líbero do jogo de rara, né, mano? De banner, no caso. Porque as outras que tem, essas memórias de SSR. E, mano, essa daqui vai ter muito mais status, bem mais, vai ser salto de 2 raridades, né? Que é os novos SPs e URs que tem esse buff de status. Então, mano, aumenta a recepção bastante. E quando a habilidade especial do membro é utilizada 2 vezes, quer dizer, quando ele usa uma habilidade, o reflexo aumenta e o empenho aumenta, até 5 acúmulos. Então ele estaca reflexo e empenho, que é ótimo para líbero, né? E se o membro usa a habilidade especial mais 2 vezes, durante um rally ele recupera 10 de estamina. E na próxima habilidade especial que ele usar, a técnica aumenta em 16%. Esse efeito dura até a bola cruzar a rede 2 vezes. Então, cara, ele se bufa bastante, né? Ele ganha recepção, que é legal. Vai ajudar muito qualquer líbero do jogo. Esse negócio de usar a habilidade 2 vezes, aí já é mais difícil, né? Porque, pô, imagina, o líbero recebe 2 vezes no mesmo rally. É duro, né? Porque tem que ser no mesmo rally. Então, mano, a bola não pode cair, né? Putz, é duro. Mas quando funcionar, funciona. Ele recupera lá a estamina dele, mano. Fica bacana, fica bacana. Tem que ver o quão fácil é ativar a habilidade do Nishinoya. Eu confesso que eu não lembro tudo que o Nishinoya faz. Mas se você quer saber o que o Nishinoya faz, eu tenho um vídeo falando só de líberos pra você, cara. Vai lá ver líberos e opostos, mano. Enfim. Cara, essa é uma boa memória. Como é a primeira memória de líbero, se você não pegou aquela memória da sequência de partida e tá moscando, tá com uma memória roxa, mano, pega essa memória aqui, tá ligado? Que é bem melhor do que a memória roxa e vai compensar. Eu vou esperar do Komori, porque eu acho que a da Komori é melhor, tá? Mas se você não tiver com o saco de esperar, tiver precisando daquele rankzinho a mais no desafio máximo, você pega essa memória aqui que ela é ótima, velho. Depois a gente tem o Suga, cara. O Suga, ele simplesmente, na minha opinião, tem a melhor memória do jogo, das que eu li. Eu li todas as memórias de SP e UR, eu não li as SSR, tá? Mas, cara, ele tem facilmente a melhor memória do jogo, na minha opinião, mano. Porque a memória dele é absurda. Os parâmetros do equipado, ele recebe 16% de tudo, de tudo. É ataque potente, levantamento, recepção, tudo. Tudo que é principal. Então salvada, bloqueio, cara, ele vai ganhar 16% de tudo. Se for metade vai ser 8%, mas cara, 8% de tudo é muita coisa, cara. O do Bokuto lá dá 12% só de ataque potente, pô. 12%. Você vai ganhar 8% de tudo, compensa muito mais. E quando você faz um passe, para cada 6 de estamina atual que você tiver, o ataque potente do atacante aumenta em 2%. Então, ó, pega a visão. Você tem 60 de estamina, você tá no meio do round. Você levantou com 60 de estamina, você ganhou 20% a mais no corte do cara, velho. 20% a mais
por estar na meia estamina. No round 1 você tem 100 de estamina, você vai bater esses 30 aqui mole. 30% é o buff do Bokuto, tá ligado? Imagina você ter o buff do Bokuto 2 vezes, cara. É isso que essa memória faz. E só de ser uma memória, velho. E esse efeito dura até a bola cruzar a rede 2 vezes. Então, cara, e ainda dura, tá ligado? Quando você faz um toque. E vai resetando, pelo visto. Então, mano, quando o equipador ativa uma habilidade e consome estamina, você recupera a estamina 10 do aliado com menos estamina. Então, mano, você tem aquele Nishinoya fumante, porra, você tem aquele Ushijima que já cortou 15 vezes e tá exausto, ele recupera a estamina do cara ainda, mano. Então, cara, essa memória aqui é insana. Eu vou guardar pra pegar a memória do Suga. Muita gente tá dormindo no Suga aí, pô, ele é reserva, ele é SP meio bunda, não tem os vínculos boladão. Mano, ele tem um vínculo legal com o Nishinoya SP. É porque o povo gosta do Kageyama, ele vai querer pegar o Kageyama. Eu vou gostar de pegar os dois, tá? Mas principalmente a memória do Suga eu não vou deixar escapar. Pra mim é a melhor memória do jogo. Já fica a dica, se você tem que pegar uma memória de levantador, é essa, tá? Se você quiser pegar outra no caminho, velho. Ah, Cremes, eu peguei o gêmeo, posso usar a memória do gêmeo? Usa, velho. Você não vai estar sofrendo não, tá ligado? O jogo é for fun, mano. Você pode passar até com memória roxa. Não esquenta a cabeça não, mas se você quiser saber qual é a memória que eu acho melhor lendo aqui no site safado, que pode estar errado, porque essa memória é boa demais pra ser verdade, mano, essa daqui, velho. Essa é a memória, velho. Aí tem o Kema, né? O Kema, ele também tem uma excelente memória, velho. Eles resolveram caprichar nas memórias de levantador daí pra frente. O reflexo dele aumenta em 16%. O que é bom porque o Kema bloqueia, faz várias paradas. E aí, mano, quando o ataque potente ou rápido do oponente for perfect, um aliado que tiver uma habilidade de bloqueio ou recepção ganha um acúmulo de adesão. Para cada acúmulo aumenta o reflexo em 4. O que se importa? Importa aqui, reflexo em 4 não vai fazer milagre. Só que, se tal aliado atingir 3 acúmulos, você consome para aumentar em 100% o reflexo desse aliado até a bola cruzar a rede. Então, pensa só. Sabe quando o cara dá aquela levantada perfect perigosa e você pensa, putz, ferrou, meu irmão. O cara vai passar aqui lotado, vai esburacar minha defesa, mano. Você chega lá, bateu o perfect, bateu 3 acúmulos, 100% de reflexo pro cara. Mano, ele vai critar com certeza na defesa. E aí esse crit com certeza pode mudar o jogo, cara. Pode fazer aquele Ushijima que vai te bater, não bater mais, entendeu? Fazer um milagrinho acontecer ali, cara. E isso é pra todo mundo, não é só pra quem tá equipado. Então, mano, tá aqui escrito, pra cada acúmulo, cadê o aliado? Um aliado que ativar uma habilidade. Então, mano, aquele cara na recepção, aquele cara no bloqueio. Então, pô, de repente, você usa uma habilidade no bloqueio, você usa uma habilidade na recepção, você já triga 2 acúmulos, entendeu? Então, pô, dá pra fazer uma brincadeira legal com isso aqui. Às vezes botar no time só pela memória, uma memória tática, defensiva muito boa. Se você não pegar do Suga, essa daqui é uma ótima pedida e é bem na sequência. Então, pô, poxa, Cremes, eu tinha 90 tickets, faltou 10 pra pegar do Suga. Pega essa daqui, cara, você vai estar muito bem servida de memória, que é uma excelente memória defensiva para levantadores, tá? Seguindo o baile, mano, temos aí o Bokuto SP, mano. O Bokuto SP, a memória dele é tão boa quanto o R? Não. O Bokuto SP é egoísta, rapaziada. Assim como ele é um vampiro de moral e não bufa ninguém, cara, a memória dele é a mesma coisa, né? Você aumenta a força, cara. Você aumenta a força, ele bate bem mais, velho. E quando ele ataca, velho, e tá de moral, essas paradas. Pera. Ah, ok. Quando um membro ataca com força, ou seja, ataque potente, a técnica de ataque aumenta em 5%. Então ele tem força já. Ele tem técnica de ataque. E se a duração restante do despertar de moral for maior do que 6, ou seja, se você tem a memória do Bokuto R, que comba com essa daqui, então você bota essa daqui em um atacante e a memória do Bokuto R em outro, você vai ter mais 6 cruzamentos de rede, né? O Bokuto reduz, mas se você botar um bicho normal, por exemplo, eu tô usando o meu Tanaka, a memória, porque eu não tenho meu Bokuto ainda. Você vai ficar com 10 cruzamentos de rede pro moral. Mano, você triga isso aqui facinho e ganha mais 20% de técnica de ataque, que é bastante. Então a memória é bem ofensiva pra você botar e bater, tá ligado? E combar e ser feliz. Vai ter os status bons também. Então, cara, essa memória aqui, ela é potente. Ela é fácil de usar, você bota e bate, tá ligado?
Você não precisa ter nada. No máximo ali um bicho que ajuda a moral pra você poder ter mais técnicas de ataque, mas não é obrigatório, tá ligado? Ajuda, mas não é obrigatório, você pode usar e vai ser feliz em qualquer boneco, acredito eu, pô. Força aqui e técnica de ataque é muito bom, né, mano? Enfim, né? Dito isso, eu acho que vou pegar essa memória, mas eu não garanto não, mano. Porque tem outra ali que tá me interessando, eu já peguei a do Bokuto. E a minha segunda memória de WS, eu já adianto pra vocês que eu quero pegar a do Sakusa, velho. Mas vamos falar do Akashi, velho. Seguindo a ordem de lançamento aí, né? Pra quem não souber a ordem, cara, pergunta aí nos comentários que eu vou deixar o linkzinho da planilha com a ordem de lançamento, tá, rapaziadinha? Pra vocês já ficarem ligados nos banners que vão vindo. O passe do equipador aumenta em 24%. Enquanto o despertar de moral estiver ativo, a percepção do equipador aumenta em 10%. Aliados com efeito de condição excelente recebem 15%. Seus parâmetros principais, todos. Ou seja, você tem o Bokuto, porque ele é o único bicho que tem condição excelente, ele vai ganhar 15% em tudo. E quando ele tá depressivo, todo mundo ganha reflexo. Então, cara, é a memória para ajudar o Bokuto. O Akashi, ele é o melhor amigo do Bokuto, né, cara? Então... Foi mal. Tô com muito sono, cara. Jesus. Então ele carrega o Bokuto, né, cara? Essa memória aqui, ela é muito boa, tá? Mas ela só é muito boa se você tiver o Bokuto. Então se você não pegou o Bokuto, não pega essa memória, pelo amor de Deus. Ah, Cremes, mas eu peguei o Akashi. Me falaram que as melhores memórias são sempre as memórias do assinatura do bicho. Não, não é. É mentira isso aí, tá? Não pega a memória do Akashi se você não tem o Bokuto. Você vai estar desperdiçando metade do efeito dela. Mas se você tiver o Bokuto, é uma ótima memória. Pode pegar sem medo, tá? Tranquilo. Falando do Aoni. Mano, o Aoni é aquilo, né? A técnica de defesa dele aumenta. E quando o membro participa de um bloqueio de 2 ou 3 jogadores, ou seja, muralha de ferro ou alguma bizarrice dessa que vocês for fazer depois quando liberar a atualização de vários bloqueios, o bloqueio da linha de frente aumenta em 12%, até a bola cruzar a rede 2 vezes. Quando o membro bloquear, se a jogada resultar em bloqueio de 2/3, ou seja, com 2 bichos, né? O bloqueio aumenta em 15% a mais, até a bola cruzar 2 vezes. Então, cara, é pra você fazer uma muralha, né? Se você não tem Korai, não tem muralha de ferro, não quer fazer muralha de ferro, Cremes, eu quero fazer um timezinho ofensivo com o Kageyama, meu irmão, então esquece isso aqui não existe, tá? Essa memória do Aoni é pra muralha de ferro, velho. Muralha de ferro e bloqueio, assim, se tiver um Kuro, nova atualização chegando aí, tu meteu um Kuro, um Aoni junto, meteu o amigo do lado deles, tá ligado? Aí beleza, aí dá pra fazer, mas complicado, tá? Essa memória dele é um skip fácil, na minha opinião. E a gente chega nos outros UR, né, cara? Cadê? Fala aí primeiro, do nosso importantíssimo Kiyomi Sakusa, né, velho? Que eu não sei de onde que a tradução botou Hayaseyomi, mas tá aí, né? Hayaseyomi tirou aí dos kanji, né? Enfim. Cara, o membro que tá equipado com essa parada aí ganha ataque potente. Vai ser 12%, né, na metadinha, como vocês sabem. Então, já começa igual do Bokuto. E quando o membro receber, ele tem várias técnicas de recepção. Técnica de ataque aumenta em 15%, que é bastante, até a bola cruzar a rede 2 vezes. Após receber, o empenho do membro aumenta em 8% até 4 acúmulos. Então, cara, é uma memória muito sólida, tá? Muito boa para receber, muito boa para bater. Então, cara, é uma memória que te ajuda demais a ser um WS perfeito, né, cara? Se você tiver o Sakusa, no caso, ele ajuda muito, cara, porque você já vai buffar a recepção e aí você já vai receber a bola mais vezes, tá ligado? Não sei se vocês se atentaram, mas, pô, se você olhar aqui, o Sakusa, ele é um dos poucos WS do jogo que tem um estilo recepção, tá ligado? Então, cara, é pra você ficar de olho, porque ele recebe bem a bola, mano. Aí você recebe, você já estaca a memória dele, cara, deixa ele gigante, pô. Então, mano, pra mim, é a segunda melhor memória de WS no jogo. Só perde pra do Bokuto, o R, no caso. A memória do Bokuto R é insana, cara. Ela tá no banner agora, não percam a chance, de verdade. Pra mim, das que eu li, é a melhor memória de WS do jogo, cara. Porque ela melhora a tua moral, buffa o time inteirinho, cara. A moral é 20% de todos os status principais. Vai ganhar 20% de força, cara, muita coisa, cara.
É muita coisa pra considerar, pô. Bom, e vamos falar aí do Komori, né, cara? Pra mim, é a melhor memória de líbero do jogo. O membro que ganha o bagulho ganha recepção, né? 12% provavelmente ali. Quando o respectivo membro recebe, a técnica de defesa dos aliados da retaguarda aumenta 2% até 3 acúmulos, todos. Então, cara, vai bufar geral. E se o membro estiver na quadra, quando o aliado ativa uma habilidade de recepção, quem receber recupera 2 de estamina. É pouquinho, mas recupera alguma coisa, né? Faz diferença no final. Porque pode ser a diferença daquele 34 que você bate e já fica sem vigor e tem que substituir. E aí pode ser a diferença, né, mano? Você usar a skill 3 vezes ali, 4, e ficar com quarentinha. Quarentinha dá pra bater mais uma vez, né? Enfim. Tem o seu ataque potente e ataque rápido aumentado em 15%. Ou seja, toda vez que o bicho receber, mano, o bicho que recebeu ganha ataque a mais. Então ele é feito pra bufar WS atrás, né, mano? Você botou um Korai, pô, teu Korai recebeu, pau, bateu forte, 15% a mais. Hinatinha recebeu, bateu mais forte. Então, cara, pra mim, essa memória aqui ela é sólida. A do Nishinoi ela é mais defensiva, né, que ela tem os acúmulos lá de melhorar a defesa. Mas essa daqui ela melhora a defesa de todo mundo, é menos, tá? A do Nishinoi melhora mais. E só que, mano, essa daqui tem um negocinho de recuperar a estamina que é bônus, mas principalmente ela melhora o ataque em 15%. E apesar de ser o R, pra quem for dizer que as memórias SP são melhores, essa memória, eu fiz a conta, tá? Ela tem exatamente, sem tirar nem pôr, o mesmo valor de status do que a do Nishinoya. Então, essas memórias URs que vieram depois do Kageyama, elas são iguaizinhas às memórias SP. Elas não devem nada em status, então abra teu olho, tá? Tanto a do Komori quanto a do Sakusa. Então, quem mais tem de boneco pra falar? Velho, tem o Tsukishima, tem o Kuro e tem o Kunimi, mano. Pra finalizar, né? Vamos falar do Tsukishima. Cara, o ataque rápido dele aumenta. E se o membro fizer Perfect, o bloqueio dele aumenta em 9% até 3 acúmulos. Isso aqui é um destaque alto, tá? Porque se for metade disso aqui é 4.5. E é fácil você fizer um Perfect, tá ligado? É muito fácil você fazer um Perfect em qualquer coisa. Eu duvido até que seja isso aqui, porque no do Ikawa tava escrito isso e não é, tá ligado? Não é. Mas se for, cara, em um turno você já pega 13% de ataque rápido. Então, cara, é uma memória muito boa pra você ser agressivo. Você aplica aleatoriamente um efeito bônus de supressão no inimigo, que faz os efeitos principais do cara se reduzirem em 5%. Esse defeito dura até a bola cruzar a rede 8 vezes. Então, cara, você dá um debuffzinho, né? Todos os parâmetros é muita coisa. E aí o cara vai ficar meio pá, né? Não vai mudar o mundo, mas, pô, parâmetros principais impacta. Ele fica um pouquinho mais broxa, né? E aumenta bastante o ataque rápido. Então, cara, pro Tsukishima é bom, porque ele é mais agressivo. Esse Tsukishima SP, o normal ele é mais pra bloqueio, mas esse SP ele é doideira, tá ligado? Ele bate, ele bloqueia. Se você quiser saber mais sobre ele, mano, eu falo dele no meu vídeo de central, mano. É pra você parar de moscar, hein? Dito isso, eu vou esquipar essa memória, porque eu prefiro a memória do Hinata pra ele, tá? Porque a memória do Hinata, mano, é braba, né, velho? Ela dá mais ataque rápido, tem um negócio de força. E... como é que fala? Não depende desse RNG no 5%, que é safado. Enfim, né? Ai, que sono, mano. A do Kuro, cara, o bloqueio dele aumenta em 12%, o que não é muito. Então deve ser metade isso aqui, tá? 6%. Quando o membro bloquear ou receber, ou seja, qualquer coisa defensiva, se houver um inimigo em quadra com efeito negativo, que é muito fácil de botar. Os mano até falaram nos comentários aí que o Tendor, eu que canso de falar mal do Tendor, ele tem aquele efeito de dupe que uma galerinha pegou aí, mano, de que ele debufa todo mundo quando ele tá leitado, né? A técnica de defesa do membro aumenta em 20%. Então, cara, toda vez que você bloquear ou receber do membro, não tá dizendo o membro equipado. Isso aqui pode estar errado, tá? Porque esse sitezinho é safado. Mas se não tiver errado, tá querendo dizer que toda vez que você for receber ou bloquear, você vai ganhar 20% de técnicas de defesa a mais. Em qualquer bicho, de graça. Isso aqui é, pô, uma fortaleza pro seu time, tá ligado? Essa memória aqui, mano,
É a melhor memória de MB que tem, mano. Porque ela carrega o seu time inteiro, ela faz o seu time virar uma fortaleza. A sua defesa fica melhor, o seu bloqueio fica melhor, sua salvada fica melhor, fica tudo melhor, mano. E dura até a bola cruzar a rede 4 vezes, então dura legal esse buff aqui, cara. Eu nem sei se estaca, tem que ver, mano, tem que ver. Mas é um senhor buff e, mano, é de se considerar, tá ligado? Se você quer pegar uma memória de MB, mano, eu recomendo essa daqui. Essa daqui é o bicho, vai ter os status bolados. E, mano, ela tem tudo que você precisa, né, cara? Ela vai bloquear, ela vai receber, ela vai recuperar, ela vai fazer tudo, mano. E por último, mano, o nosso mano Kunimi aí, velho, que eu até propus de fazer vídeo falando sobre ele, mas aparentemente vocês odeiam o Kunimi, mano. Enfim, mano, quando essa memória estiver equipada, o ataque potente do malandro aumenta em 24%. Se a estamina desse membro estiver abaixo de 80, a técnica de ataque dele aumenta pra cacete, em 12. E sempre que a estamina dele for recuperada, ou seja, porra, você tem aquele negócio lá do Komori que recupera a estamina, você tem aquele negócio lá do... Como é que fala, mano? Ixi, mano, dei mole, foi mal aí. Você tem aquele negócio lá do Suga que recupera a estamina, mano, você aumenta o poder dele em 6% até 5 acúmulos, cara. Ou seja, você pode aumentar até 30% de força, 12% de técnica de ataque e 24% de ataque potente. Então, cara, essa memória dele deixa ele um trator, mano. Ele bate muito esse Kunimi. Então, cara, se você não pegou a memória do Shijima, você vai ter que esperar pra cacete o Rehan. Ou você espera essa memória aqui, que essa memória aqui é o bicho, tá? É até melhor do que o do Shijima, mesmo que seja pra qualquer boneco aí, cara. Ah, pô, Kremes, eu tenho um Kentaro, eu tenho um Daichi. Essa daí. Essa daqui que você quer, tá? Então, mano, acho que é isso que eu tinha pra falar, rapaziada. Tem o chat GPT aqui. Eu vou estar deixando na descrição pra vocês o prompt, tá? Igualzinho que eu deixei. Se vocês quiserem saber como é que faz essa planilha aqui, é a mesma coisa, cara. Você chega aqui igual eu fiz no outro vídeo, velho. Você chega, você bota aqui a listinha dos bichos, você fala, os bonecos vêm desse jeito, e é papapá. É só copiar e colar aqui no chat GPT. Não tem segredo, tá? Aí você bota, pô, ah, Kremes, eu tô pobre, mano. Poxa, Kremes, eu tô pobre, eu não tenho esse 0.8 de ticket, porque eu gastei tudo no Ikawa. Beleza, você bota aqui 0.0, tá ligado? E você espera. Ah, Kremes, eu não ganho 0.7 de ticket por banner, cara. Poxa, eu acho que eu consigo meio ticket, então bota meio, você bota 0.5 aqui. Ah, Kremes, você tá errado, porque eu tenho um evento tal que não vai ter mais e você ganhou por isso. Mano, eu não fiz tanta conta assim esse vídeo, tá ligado? Mas se você quiser aqui, você muda, cara. Você muda pro valor que você quiser, 0.2, 0.3. Se você tira 1, você bota 1 aqui, entendeu? Ah, Kremes, eu peguei a memória do Kuro. Você bota aqui que pegou, velho. Aí você vai botando e você vê a conta. E aí o chat GPT vai dizer se você vai ter dinheiro ou não pra memória que você vai ter, tá ligado? No caso, aqui na conta do jeito que eu botei, dando 0.7 da memória por mês. Por mês não, né? Por banner. Ele disse que eu consigo pegar todas as memórias e ainda sobra 2.8 no final da sequência, né? Então, rapaziada, vou até voltar a câmera aqui pra me despedir. Esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve. Esse vídeo ficou uma porcaria porque eu tô com muito sono e eu trago vídeo há muito tempo. Então eu vim trazer os vídeos apesar dos momentos corridos na minha vida pessoal. Caralho, deu 40 minutos, cara. Enfim, peço perdão aí pela qualidade duvidosa e a falta de ânimo. Mas tamo junto, até a próxima.